e ando a ver sempre vários vídeos de vários investigadores e docentes de vários países, e percebi que é sempre um conceito, quem já está há muito tempo a fazer isto, de que aqueles que estão a iniciar comecem também eles a tentar iniciar projetos deste tipo e que se tentem aproximar daquelas pessoas que são mais experientes e já fazem isso há mais tempo. E o meu objetivo era mesmo poder eventualmente, durante os tempos, ir fazendo vários tipos de entrevistas e pequenas aulas com docentes, seja de que faculdade for, mas inicialmente será bastante alguns professores da FMH, onde eu estudo e estudei, e depois também muitos investigadores que eu acompanho mais na parte daquilo que é o perfil força-velocidade, porque é a área que eu estou agora a fazer na investigação da minha tese, e gostava de os chamar, ver se eles aceitam o convite e poder ter alguns vídeos também gravados com eles e apresentados às pessoas. E eu depois pensei que, ok, o primeiro convidado podia ser o professor Mil Homens, estamos a conversar, ele já aceitou e ficou contente com a iniciativa, o que também me deixou contente, porque o professor Mil Homens é uma grande referência na área, como muitos saberão, e eu pensei, ok, ele vai falar sobre uma parte já um pouco mais avançada e se calhar era interessante, até principalmente se houver algumas pessoas que ainda não sabem muito sobre esta matéria, que fizesse alguma introdução teórica. Então fiz vídeos curtos, e esses vídeos curtos têm mesmo o objetivo de fazer uma abordagem muito geral, e alguns foram mesmo desafios a mim próprio, de ok, vamos arranjar aqui uma maneira de conseguir explicar isto de uma maneira que eu nunca vi explicada. Tentei fazer isto e acho que correu bem. O problema às vezes de fazer vídeos curtos é que não dizemos tudo e há sempre aquela dificuldade de ter a certeza que não levámos a pessoa também a erros, mas acho que como também vai haver conversas com pessoas com bastante tempo na área, vai-se poder aprofundar muito mais os temas que eu falei já nos vídeos curtos que já fiz no YouTube. A quem não viu, aconselho irem ver, e portanto a partir daí, com estes vídeos maiores, com estes convidados, penso que vai ser mais fácil para toda a gente compreender aquilo que eu possa não ter explicado com uma grande profundidade, porque também não era o objetivo. Hoje estava a pensar falarmos um pouco e gostava que fizessem perguntas ou mesmo afirmações. Eu leio as afirmações, estava a pensar falar um pouco sobre porque aquilo que é já a minha experiência a trabalhar em ginásio, a trabalhar com jovens, com idosos. Felizmente já pude fazer assim um bocadinho de tudo, e era falar sobre a avaliação inicial e sobre a concepção de um programa de treino, quais é que são as linhas que eu sigo, e se calhar já vi que temos aqui algumas pessoas muito mais experientes que eu e se calhar até poderão dar inputs interessantes sobre estas coisas que eu vou estar aqui a falar. Se alguém quiser participar, eu também convido a pessoa a entrar no live comigo, e podemos depois então ter uma conversa até a dois, porque como estava a dizer, estava à espera de um colega, mas ele entretanto ainda não me respondeu, e portanto vou começar então por falar da avaliação inicial. A minha ideia sobre a avaliação inicial é que, pronto, a primeira vez que conhecemos a pessoa, nós não queremos ter uma abordagem que teria eventualmente um médico, um fisioterapeuta, em que tenta diagnosticar e a seguir prescreve, mas nós também somos, além de toda a fisiologia que existe, toda a anatomia, biomecânica, todas essas coisas temos que saber. A verdade é que
os nossos cursos, Ciências do Desporto, a Educação Física também são cursos de ciência humana, ou seja, que nós aprendemos coisas sobre antropologia, sociologia, e nós queremos mesmo conhecer a pessoa, conhecer as suas rotinas diárias e não só dar-lhe um plano de treino para a mão, mas possivelmente aconselhá-la a faça coisas também que mude se calhar certas rotinas ou que mantenha outras para que tenha uma vida ativa e não seja apenas aquilo que faz no ginásio, porque nós sabemos que uma pessoa pode até treinar 3 vezes por semana, mas se o restante tempo passa-o em casa sentado em frente à televisão, essa pessoa continua a ser sedentária, não é? E, portanto, eu das primeiras perguntas que gosto de fazer é primeiro se é ou não a primeira avaliação, e sendo a primeira, às vezes é importante perguntar o que é que a pessoa espera daquela avaliação. Sabem que, certamente alguns sabem, que a pessoa quando é aquela avaliação inicial, se nunca fez, não sabe bem o que é que vai acontecer, se algumas pessoas vêm até preparadas para fazer avaliações de provas de esforço e coisas assim, e às vezes é importante dizermos logo aquilo que vamos fazer e a pessoa perceber que não é nada de especial, aquilo é uma conversa, queremos perceber aquilo que ela quer e encontrar um compromisso entre os objetivos dela e aquilo que nós consideramos que seria o melhor que ela faça e que ela também vá gostar de fazer, não é? E depois de sabermos essa informação, nós devemos querer saber coisas sobre o antecedente desportivo da pessoa, ou seja, se a pessoa já faz ginásio há muito tempo, se não faz, que desportos é que já fez, não é? Isto depois até nos pode, eu às vezes costumo até brincar um bocadinho, porque há certos desportos que estão associados a algumas lesões e eu aproveito logo para perguntar, e lesões, joelho, é sempre, por exemplo, o pessoal do futebol costuma dizer várias vezes isso, e isto dá para também brincar um bocadinho, e isto é uma forma de sabermos se a pessoa pode dominar ou não já alguns dos exercícios que se calhar vamos querer fazer com ela, né? Porque isso também é importante e, por exemplo, nem todas as pessoas em contexto de ginásio vão treinar connosco, nós vamos ser treinadores pessoais de toda a gente, mas nós queremos dar um plano de treino que não seja muito fácil, mas também nem muito difícil para a pessoa e, portanto, este tipo de pergunta ajuda. Se for uma pessoa que nunca fez desporto, por exemplo, né, e também já nunca andou no ginásio, se calhar temos de ser mais conservadores, mas há aquelas pessoas que me dizem, eu já estou parado há 1 ano, 2 anos, mas fiz crossfit, por exemplo. Eu sei que essa pessoa se calhar já consegue fazer uns exercícios um pouco mais complexos. Depois, sabendo esta informação, nós queremos perceber, ou pelo menos eu tento sempre perceber, como estava a dizer no início, a rotina da pessoa, o que é que ela faz. Saber, por exemplo, qual é que é a profissão, para perceber se passa muito tempo em pé, se passa muito tempo sentado, se costuma caminhar, se anda muito mais de carro. Nós sabemos que isto depois vai envolver várias coisas, como passar muito tempo sentado, as tensões a nível lombar, mas mesmo passar muito tempo em pé, parado, também vai causar esse tipo de problemas. Portanto, perceber um bocadinho se é uma pessoa que tenta ser ativa, se não tenta, podemos falar com ela sobre os passos que dá, se é uma coisa que acompanha, quer dizer, temos agora aplicações, temos relógios para isso, é uma coisa que a pessoa, podemos aconselhar a pessoa a fazer, e a partir daí a conversa começa a tornar-se mais objetiva, e eu pretendo saber sempre qual é que é o objetivo dessa pessoa, porque é que ela entrou no ginásio, porque é que ela está a fazer aquela avaliação. E às vezes as respostas até são disseram-me para fazer a avaliação e eu estou aqui para fazer, ou seja, a pessoa nem veio com um objetivo muito específico daquilo que realmente quer fazer, e essas pessoas temos que é logo um primeiro sinal
que devemos explicar, se calhar, um pouco melhor quais é que são os benefícios de fazer essa avaliação inicial e não estar ali no ginásio a fazer o treino que algumas pessoas, que também chegam muitas pessoas assim, algumas pessoas foram ver na internet ou compraram a alguém que vende planos online, que também acontece um bocadinho, e estes planos, a verdade, por exemplo, é a minha experiência, não sei a vossa, se alguém quiser dizer alguma coisa. Mas muitas vezes estes planos que compram online a alguém são planos muito bons, a verdade é essa, só que depois que tipo de avaliação é que essa pessoa fez? Teve pessoalmente com ela? Que tipo de perguntas é que fez? O que é que avaliou? É realmente aquele tipo de plano que a pessoa precisa ou não? É este tipo de coisas que depois vamos ter que perceber, mesmo que seja vontade da pessoa continuar a fazer aquele plano, nós temos que chegar ao fim da avaliação e ver ali o compromisso, se a pessoa pode continuar com aquele plano ou se tem que fazer reajustes. Nestes casos, principalmente quando estão essas pessoas que notamos que não querem a nossa ajuda, se calhar é importante dizer, olha, e se calhar combinarmos eu ver um treino seu, para ver aquilo que faz, se posso ajudar de alguma forma ou aprender alguma coisa. Podem usar este diálogo das duas maneiras e a partir daí, se calhar, podem perceber que algumas coisas podem ser ainda melhoradas. O Ruben diz aqui que, para mim, alguns dos aspectos mais relevantes são os objetivos pessoais, o historial desportivo, o historial patológico, depois perceber se os historiais podem ir de acordo com o objetivo pessoal ou não. Exatamente, isso é verdade, muito importante. Como eu estava a dizer então, a seguir a saber o objetivo, eu quero perceber o que é que a pessoa pretende fazer lá no ginásio, porque e foi um erro inicialmente da minha parte, às vezes não passar por esta parte e estar a fazer a avaliação toda, chegar ao fim, começar a explicar como é que deveria conceber o programa de treino da pessoa e a pessoa dizer, não, mas eu vou fazer aulas de hidroginástica. Vim fazer a avaliação, vou fazer aulas de hidroginástica, foi o que o médico mandou, por exemplo. E já tive casos até, por exemplo, de dizerem, vou fazer hidroginástica porque o médico mandou, já lá estive algumas vezes e não gosto muito daquele tipo de aulas. Ou seja, isto, para mim, é a diferença entre diagnosticar e prescrever e conhecer realmente a pessoa, que é aquilo que nós devemos fazer, conhecer realmente a pessoa e quais é que são os seus objetivos e um bocadinho como o Ruben estava a dizer, e se podemos encontrar um compromisso entre aquilo que são os objetivos pessoais da pessoa e aquilo que nós achamos que a pessoa pode fazer. Mas obviamente que eu não vou dizer a uma pessoa que queira fazer, eu quero saber que aulas de grupo é que a pessoa gosta, eu não vou dizer a uma pessoa que queira fazer aulas de grupo que não deve fazer, até porque eu acho que devem fazer, se é uma coisa que gostam de fazer, mas existem pessoas que precisam de fazer alguma coisa além daquelas aulas de grupo, e se calhar há certas aulas de grupo que são menos aconselháveis de fazer que outras, portanto, a partir daí é importante conhecer o que é que a pessoa já pretende fazer. Alguns vão dizer não sei, outras pessoas já têm tudo planeado daquilo que querem fazer. Depois, uma das coisas que eu aprendi com alguns profissionais do ginásio onde tive é que fazer a pergunta de qual é que é o compromisso que a pessoa tem em estar ali com o ginásio e atingir aquele objetivo. E há pessoas, não é muito dos homens, há pessoas que dizem nenhum, que estão ali porque tem que ser e não têm motivação nenhuma, e por acaso essas pessoas também são aquelas que depois acabam por escolher ter um PT e a verdade é que é melhor, quer dizer, se não está motivado, pelo menos ter alguém que lhe vá motivar e não é estar ali a dizer bora lá, não estou a dizer este tipo de motivação, porque isso um amigo podia fazer, não é? Estou a dizer a motivação de ter um compromisso de estar naquele dia, àquela hora,
com aquela pessoa e cumprir aquele plano de treino, porque existe um objetivo que aquela pessoa definiu em conjunto com ela. Depois, naquilo que o Ruben também falava do historial patológico, eu também faço depois sempre essas perguntas sobre lesões, em que articulações, coluna, por exemplo, olha, agora até podia fazer aqui um à parte, sei, isto também muito de opinião pessoal, mas também com base na literatura que eu li já sobre estas questões. Na questão da coluna, eu já vi muitos profissionais que dizem que dá para resolver ou curar cifoses e lordoses e escolioses, e já vi isto dito de milhares de maneiras. Já vi pessoas a dizerem que fazer exercícios de costas para curar cifoses, e outros dizem para fazer exercícios de peito também para curar a cifose. Daquilo que eu percebi da literatura, e existem e existem também revisões já sistemáticas sobre essa questão, é que, na verdade, quer dizer, para já tem que ser uma cifose ou uma lordose que não esteja a provocar dor, que não seja muito acentuado, e nesses casos, possivelmente, não somos nós que temos que estar a fazer o trabalho com a pessoa, pelo menos exclusivamente. A pessoa pode estar a trabalhar connosco, mas possivelmente essa pessoa precisa de um acompanhamento de um fisioterapeuta. Mas quando estamos a falar daquelas pessoas que têm pequenas cifoses e lordoses por má postura, como eu por acaso tenho estado a desenvolver um bocadinho disto agora do Covid, a verdade é que o que faz com que haja melhorias, por exemplo, da cifose, são as posturas que nós exigimos nos exercícios. Nós exigimos que os exercícios sejam feitos com uma certa postura, normalmente isto até com a coluna na posição neutra, e são estas posturas que nós vamos exigindo das pessoas ao longo prazo, vão fazendo com que a pessoa também utilize essas posturas no dia-a-dia, porque a pessoa, quando estiver a carregar pesos ou pegar no filho, coisas assim, ela também vai ter já por hábito, porque já faz no ginásio, utilizar essas posturas, e é isto que a longo prazo vai melhorando estas más posturas, não é? E, por exemplo, se a pessoa continuar a fazer as más posturas no dia-a-dia e deixar de treinar, e treinar durante um mês, melhorar um pouco e deixar de treinar, a pessoa vai voltar a ter a cifose. Por isso é que a questão das posturas é importante, porque nós queremos que a pessoa, e eu às vezes até insistia com os meus PTs, insistia em dizer que estas são as posturas que deve utilizar no dia-a-dia. Obviamente não estamos ali a fazer como aqueles vídeos que às vezes há na internet, a pessoa a fazer as atividades do dia-a-dia como se estivesse a fazer trabalho no ginásio, não é isso, não é? Mas utilizar posturas corretas para o dia-a-dia, e não vermos pessoas, por exemplo, a agarrar nas compras todos encurvados, a sentarem-se sempre assim com os ombros projetados para a frente. É este tipo de coisas. Pronto, aqui dessa parte da coluna, pronto, fiz este desvio, mas foi uma coisa que achei engraçado referir. Mas depois, perguntar também sobre doenças como diabetes, hipertensão, doenças oncológicas, cardiovasculares, e o historial familiar também, principalmente. E, por exemplo, às vezes vamos encontrar clientes que chegam, eu estou a inventar muitas pessoas hipotéticas, mas as pessoas são reais já agora, mas são mesmo pessoas que eu fui encontrando, que, por exemplo, têm obesidade, elas próprias ainda não têm nenhuma doença, mas depois falam do historial familiar, e tem o pai que morreu com uma doença cardiovascular, depois encontrei, por exemplo, um caso em que era o pai, era o tio, era o avô. Ok, nesses casos essa pessoa tem que ser mesmo alertada que o primeiro passo está feito.
entrou no ginásio, começou a treinar, o primeiro passo está feito e a pessoa agora tem que se comprometer a lá ficar e reduzir o peso. E depois de fazer esta questão, eu costumo perguntar muito às pessoas quando fazem mais esforço físico ou quando treinam, aquelas pessoas já estão a treinar, se alguma vez sentiram tonturas ou se durante o dia a dia a fazer atividades do cotidiano sente fadiga fora do habitual, esse tipo de coisas, e por acaso há sempre um ou outro, e depois está sempre relacionado com o valor que vai dar quando for tirar a tensão arterial, dá logo para perceber a razão, mas às vezes é importante depois perguntar esta questão e perceber se a pessoa costuma ter tonturas ou não, para que essa pessoa tenha os devidos cuidados quando estiver a fazer o seu treino. Se toma medicamentos, também pergunto, e a verdade é, eu não conheço todos os medicamentos, como é óbvio, e normalmente aquilo que eu faço e aconselho é que nós temos acesso à descrição dos medicamentos na internet, basta irmos à internet e perceber o que é que aquele medicamento faz, o que é que aquele medicamento pode provocar como efeitos secundários e perceber se não existe alguma contraindicação depois para a prática da atividade física ou alguma coisa do treino, se calhar podemos ter que ser mais conservadores. Depois questões se a pessoa fuma, se bebe, quantos cafés é que toma por dia, dá sempre uma boa, isto é uma boa conversa e também é um bom momento de podermos educar, se eu puder dizer assim, a pessoa a se calhar a deixar de ter estes hábitos, porque como eu estava a dizer, a minha opinião é que nós não devemos nos preocupar apenas com a prescrição do treino, a execução do treino, nós devemos preocupar-nos também com o dia-a-dia da pessoa, aquilo que ela faz fora do ginásio. E depois, quando passo à parte, estou aqui só a mudar porque eu tenho aqui uma folhinha que preparei na altura e tenho aqui algumas indicações das coisas que eu ia fazendo na altura. Depois, o que é que normalmente se faz nos ginásios? Os ginásios, como toda a gente sabe, têm sempre lá as balanças de bioimpedância, são o que são, né? Pelo menos, quer dizer, imaginem que normalmente os fabricantes dão-nos os valores de referência deles e utilizando os valores de referência deles, estando aquilo exato ou não, se nós nos guiarmos sempre por aquela balança, sabemos que se houve redução da massa gorda na balança, houve redução da massa gorda, mesmo que não tenha sido aquela redução, houve uma redução mesmo que com aquele erro, isto mesma coisa para a massa muscular e afins. Porque essas balanças, pelo que eu conheço também da literatura, são o único valor que se pode confiar a 100% é na percentagem de água. Mas dito isto, o que eu costumo perguntar nesta fase da avaliação é qual é que é a idade da pessoa e a partir daqui já podemos fazer a frequência cardíaca máxima. Podem fazer, por exemplo, pelo 220 menos a idade, eu normalmente não utilizo esse, utilizo o 208 menos a idade vezes 0,7, prefiro usar esse e depois podemos eventualmente utilizar isso para a frequência cardíaca de treino, se justificar fazer esse tipo de trabalho. E pergunto logo, eu vou medir na mesma, mas pergunto logo qual é que é a altura, o peso da pessoa e o peso desejado da pessoa. E a partir daqui nós também conseguimos estabelecer com ela um primeiro objetivo. Podemos dizer que ok, isto é possível, por exemplo, perder 3, 4 quilos em 3, 4 semanas
e, portanto, se quer perder 10, são 2 semanas com um programa de treino que eu lhe vou preparar antes de fazer uma nova avaliação e voltarmos a ver aquilo que vamos fazer dali para a frente, por exemplo. Depois, tirando a pressão arterial, temos que ter em atenção, e aqui também vou aproveitar para fazer outro desvio. Quando se trata, por exemplo, de pessoas com diabetes, por acaso nunca me calhou ter alguém com diabetes e, portanto, eu vou se calhar dar o conselho que me deram e acho que parece sensível. Normalmente as pessoas com diabetes sabem como administrar a insulina e penso que a única preocupação da nossa parte é a pessoa saber que se sente bem antes de iniciar o treino, mas a pessoa sabe como é que deve fazer as coisas, não é a preocupação tão grande. Mas quando estamos a falar de pessoas com hipertensão, já é mais preocupante. E se a pessoa apresentar, por exemplo, na sistólica 200 ou na diastólica 110, eu normalmente aconselho que essa pessoa, numa próxima vez que venha ao ginásio, quer dizer, nesse dia nem vai treinar, e aconselho que ela passe numa farmácia, e assim é melhor dizendo, aconselho que passe numa farmácia e que volte a fazer a medição. E provavelmente que vai precisar de ir ao médico ver a situação dela. Se a pessoa já fizer medicação e for, a única coisa que nós precisamos dizer é, olha, nos dias, se a pessoa treinar connosco, isso é uma coisa que nós fazemos, mas avisar a pessoa sempre nos dias em que tiver estes valores que eu acabei de dizer, os 200 e os 110 da sistólica e da diastólica, não treine, vá para casa, não vale a pena treinar. Se os valores estiverem abaixo disso, podemos iniciar o treino com a pessoa, mas uma das coisas que devemos avisar é, se durante o treino sentir que não está muito bem, e se nós estivermos com uma pessoa, sentirmos que se passa ali qualquer coisa, vamos voltar a medir, vamos voltar a sentar a pessoa, vamos voltar a medir, e se os valores estiverem em 220 ou 105, sim, ou seja, 220 para a sistólica e 105 para a diastólica, interromper o treino, ok? Não vale a pena continuar o treino, não vale a pena estarmos a arriscar. Sinceramente, agora eu sou capaz de aceitar, como estava a dizer, treinar pessoas com diabetes e hipertensão. Sobre casos de pessoas que venham, nunca tive conhecimento, mas se me acontecesse pessoas com doenças oncológicas, cardiovasculares, eu não aceitaria, porque também a verdade é que a minha linha de estudos tem sido mais na área do treino e, portanto, eu não me sinto confortável. Temos aqui algumas pessoas que são da área do treino, possivelmente sentem-se confortáveis a trabalhar com este tipo de pessoas, eu não. Eu passaria para outro profissional no ginásio, por isso também não vou fazer considerações sobre estas questões. A seguir a fazermos esta parte, passamos então por perguntar à pessoa quantas vezes é que pode vir treinar. E, por exemplo, ou então, por exemplo, às vezes a pessoa até pode vir treinar 3 vezes, mas só vai para a sala de exercício uma vez. E essa informação de quantas vezes é que a pessoa vem treinar é importante para a concepção do programa de treino. Portanto, vamos passar então agora a esta segunda parte que eu ia falar sobre a concepção do programa de treino. Então, a minha ideia é, ok, a pessoa vai treinar 1 dia, 2 dias, 3, 4 ou 5 dias, e que eu já acho
E a minha opinião, quer dizer, a minha opinião com base no facto que a pessoa deveria descansar pelo menos 48 a 72 horas, é que 5 já é ali no limite, mas também compartimentando o corpo em várias partes, nós conseguimos que cada grupo muscular descanse mais ou menos esse tempo, não é? Normalmente, quando a pessoa só treina uma vez por semana, eu faço sempre treino de corpo todo, ou whole body. E normalmente vai, dependendo também do número de horas que a pessoa pode, do número de minutos que a pessoa pode estar no ginásio, eu tendencialmente, para também não roubar muito tempo à pessoa, até porque normalmente as pessoas podem 1 hora e meia, faço sempre um exercício por grupo muscular. Quer dizer, por exemplo, isto eu quero dizer que faço um exercício, por exemplo, para peitoral, um exercício para costas, um para ombro, um para bíceps, tríceps, depois quadríceps, posteriores e eventualmente gêmeos. Também faço depois abdominal também e lombar. Normalmente são estes exercícios, dá entre 8 a 10 exercícios, que é aquilo que normalmente também é aconselhável. É a situação ideal para a maior parte dos objetivos, de perder peso, hipertrofia. Um dia, se calhar não é o ideal, mas se for aquilo que a pessoa pode fazer, é melhor isto também do que não fazer nada, não é? Depois, se a pessoa treinar 2 vezes por semana, para mim vai depender um pouco, eu não quero estar a entrar aqui em muitas sensibilidades, porque assim vai ser difícil dizer, é preciso uma pessoa à frente exatamente para dizer com precisão, sim, 10 exercícios por sessão, com precisão aquilo que se deve fazer, mas se forem 2 dias, eu ou faço corpo todo, ou faço a parte anterior do corpo e parte posterior do corpo no outro dia. Anterior um dia, posterior outro dia, podem também dizer push-pull, mas push-pull vai enganar um bocadinho porque eu não é bem push-pull aquilo que eu faço, é mesmo parte anterior do corpo e posterior do corpo no outro dia, que acho que também é um método que pode ser relevante, principalmente quando a pessoa treina 2 dias, mas eu quero, porque essa pessoa já pode ou precisa de fazer mais exercícios, porque se eu colocar corpo todo, eu vou ficar condicionado ao tempo que ela pode estar no ginásio e não vou poder acrescentar muitos exercícios. Mas se eu dividir o corpo no plano frontal, eu consigo adicionar exercícios para a área frontal do corpo e para a área posterior do corpo, e normalmente dou primazia, ou seja, faço 2 a 3 exercícios aos grupos musculares maiores, ou seja, estamos a falar da perna, peitoral e costas, são aqueles depois eu vou dar primazia de colocar mais exercício em detrimento de fazer o... Sim, verdade. O ICSM recomenda entre 8 a 12, uma coisa assim. E, portanto, assim eu consigo, como eu estava a dizer, em detrimento de fazer, se calhar, um exercício para ombros e braços. Se for 3 dias, é aquilo que eu acho que pode ser mais interessante, principalmente quando temos como o objetivo a hipertrofia. E eu aqui já faço sim, sim, é verdade. E estas coisas já agora, antes de continuar até estas coisas dos dias, o que eu estou a dizer agora é tudo que eu faço é com base no ASSM, ou algumas coisas também com base no livro de treino de força do professor Mil Homens, do professor Pesará e o professor Gonçalo Mendonça,
mas aí já menos agora, atualmente tenho-me guiado menos porque tenho lido mais coisas e, e depois também vejo algumas coisas eu costumo ver muito alguns artigos que são publicados e costumo usar a livraria de exercícios da American Council on Exercise e portanto depois também fui mudando algumas coisas das minhas ideias, tendo em conta aquilo que era a literatura e aquilo que eu considerava que devia fazer. Como eu estava a dizer, falámos de um dia, 2 dias, 3 dias, como eu estava a dizer, na minha opinião, é o ideal, em que nós podemos fazer, pelo menos eu gosto de fazer assim, push, pull e lower body, porque aí temos a oportunidade de, sabemos que os músculos dos membros inferiores são músculos muito grandes e que precisam de bastante trabalho, e aí podemos fazer uma coisa mais individualizada para estes. Mas também é preciso ter atenção a uma coisa, que se a pessoa estiver a treinar 3 dias, pelo menos entre o último treino e o primeiro da próxima semana vai passar algum tempo, mais tempo do que entre os outros. Normalmente, se estivermos a falar de segunda, quarta e sexta, ou de terça, quinta e domingo ou sábado. E portanto, a partir daqui, não é só, como começa a haver uma maior divisão, como começamos a compartimentalizar o corpo, também temos que ter em atenção em dar estímulos de outros grupos musculares, mesmo no dia em que não é o treino desse grupo muscular. Ou seja, eu, no dia em que fizer, por exemplo, pernas, vou fazer exercícios de ombros e de bíceps e tríceps, e esses exercícios vão ser preferencialmente exercícios que também estejam a estimular o peitoral ou o grande dorsal. E nos dias em que são peitoral e bíceps ou tríceps, eu vou sempre colocar um estímulo, normalmente no início até, por preferência, eu penso que não há qualquer problema de ser no início ou no fim, mas por preferência gosto de colocar um estímulo. Por exemplo, se estamos a falar vou dizer, por exemplo, um atleta avançado, já relativamente avançado, que vai fazer um treino de peitoral e tríceps, eu vou colocar no início do treino elevações. E no dia em que ele fizer costas e bíceps, eu vou colocar no início do treino os fundos daquelas barras laterais. E isto é uma forma de garantirmos que estes músculos não vão ficar muito tempo sem serem estimulados. E nós cumprimos as 48, as 72 e não passamos isso, porque se passarmos isso também não estamos na janela ideal para a hipertrofia. Aqui o Ruben diz que acho que em termos de prescrição, para ser mais eficaz, no caso da hipertrofia, o que interessa mesmo é o volume e a intensidade semanal, não tanto o número de exercícios. É verdade, mas por acaso, a minha referência a partir daqui, a partir dos 3 dias, ia dizer agora, é entre 9 a 12 séries por grupo muscular. Ok? Isto significa 3 a 4 exercícios. 9 a 12 séries, exatamente. Isto é mais ou menos 3 a 4 exercícios com 3 a 4 séries cada um. E eu sei que a referência para isto, se eu não estou em erro, até entre 8 a 12 para a hipertrofia neste caso, mas eu normalmente sigo esta referência para mim, porque eu posso explicar. Imaginem, são 3 exercícios, se forem 3 exercícios com 3 séries cada um, 9.
ok? Se forem 4 exercícios com 3 séries cada um, 12, ou 3 exercícios com 4 séries cada um, 12. É essa a minha referência. E aquilo que a literatura diz é entre 8 a 12, se não estou em erro, tenho quase certeza que é isso. E como estava a dizer, depois 4 dias aqui já podemos, e é assim, 4 dias é uma pessoa que também já tem alguma experiência. Há aquelas pessoas que eu sei que depois vão muitos dias ao ginásio, eu honestamente prefiro que a pessoa se for 4 dias ao ginásio, um dia 6 aulas de grupo, ou digo para ir à piscina se o ginásio tiver piscina, alguma coisa assim. Eu sinceramente não acho interessante, se alguém quiser dizer uma opinião contrária, eu não acho interessante 4 dias, a não ser que a pessoa já tenha mesmo bastante experiência. Neste caso, aquilo que eu faço é, normalmente, isto eu vou dizer uma sequência, mas não tem que ser esta sequência, mas por exemplo, perna, peito, membros inferiores, costas, ombros e braços. E não esquecendo aqui que, por exemplo, no dia de peito tem que haver um estímulo de costas, por exemplo, pode ser estímulo de pernas. No dia de costas haver o estímulo de pernas e no dia das pernas haver um estímulo de peito. Depois vocês podem escolher exercícios. Eu tenho, por exemplo, uma ideia de exercícios que, que faço com a pessoa e normalmente são exercícios com peso corporal. Por exemplo, se forem pessoas ainda muito iniciadas, o meu estímulo inicial no treino de costas vai ser, por exemplo, flexões. Estão a ver? E as flexões até podemos depois variar a dificuldade, desde de mais fácil se for inclinado, a mais difícil se for declinado. Podemos fazer no TRX e ter instabilidade. Depois aqui o trabalho é infinito, não é? Depois, se for, por exemplo, peito ou pernas e eu quiser um estímulo de costas, posso, por exemplo, por exemplo, remada, uma coisa assim, que é um exercício relativamente básico para fazer. Se for uma pessoa mais avançada, já podemos utilizar os exercícios que eu estava a falar dos fundos ou da, das elevações. Depois, para pernas, eu normalmente aproveito para fazer agachamentos, ou no dia de peito, ou de costas, ou mesmo no dia de ombros, normalmente no dia de ombros, que é o dia que eu entendo por serem músculos menores, também vai ser com uma sobrecarga um pouco menor, então posso fazer um trabalho interessante de agachamentos e já cheguei a fazer, por exemplo, vocês devem conhecer 5x5, fazem 5 vezes 5 séries de 5 repetições, com pessoas mais avançadas. Costumo fazer esse tipo de trabalhos com pessoas menos experientes, se calhar fazia o leg press, por exemplo. Obrigado, Miguel. E depois, relativamente a 5 dias, eu vou dizer 5 dias porque há pessoas que o fazem, eu também já o fiz, mas é como eu estava a dizer, isto já tem que ser uma pessoa bastante avançada, eu diria até que com objetivos desportivos para o treino que faz no ginásio, por exemplo, para o bodybuilding, não acho que seja interessante para toda a gente estar a fazer este tipo de trabalhos, mas há pessoas que gostam e, portanto, se é o objetivo da pessoa, fazer esse tipo de trabalho e desenvolver de outra forma, obviamente vamos aceitar esse tipo de trabalho. Mas, dito isto, é muito interessante por uma razão também, porque eu considero que o trabalho de pernas
pode ser mais interessante se fizermos em 2 dias. E podemos fazer aquela divisão que eu estava a dizer, plano frontal, haver um dia que é a parte anterior e outro dia para a parte anterior, havendo sempre na mesma, isto com aquele princípio que eu estava a dizer, no dia da parte anterior há estímulo dos posteriores e no dia da parte, eu estou a dizer parte anterior porque isto não é só coxa, eu gosto de adicionar alguns exercícios até mesmo para o tibial, mas podemos dizer que no dia que forem coxas também haver pelo menos um exercício onde se estimula os posteriores. E em relação a isto, eu penso que eu já disse tudo. Por acaso, só houve aqui uma questão que... e nisto tudo que eu estava a dizer, continua a ser a ideia das 9 a 12 séries totais de treino para um grupo muscular. Por isso, a única coisa que eu me esqueci, que eu também queria dizer, também utilizando a livraria de exercícios ou os artigos que existem na American Council on Exercise, uma das coisas que pude aprender lá, e acho que é uma coisa que vale a pena visitar, é a ACE Library, e vocês encontram lá também uma quantidade gigante de exercícios. Eu já tive dias e dias a ver todos os tipos de exercícios que utilizam, porque depois eu pelo menos penso assim, nós sabemos o grupo muscular que queremos trabalhar, sabemos as ações musculares que temos que fazer para provocar trabalho nesse músculo, portanto a partir daí nós próprios podemos conceber exercícios. Mas às vezes é interessante ir mesmo à procura daquilo que as outras pessoas fazem, fazer um bocadinho diferente, porque a monotonia e é importante de ir variando, não só deve haver um certo compromisso no treino entre haver um período de tempo em que a pessoa faz aquele treino e não faz grandes alterações, pelo menos entre 2, 3 semanas. A partir dessas semanas, penso que é mais interessante não alterar logo os exercícios que se está a fazer, mas fazer algumas variações, por exemplo, acrescentar um exercício. Estamos a falar de uma pessoa se calhar um pouco mais avançada, mas por exemplo, acrescentar um exercício em que seja em super série, fazer repetições com fase concêntrica e excêntrica mais lenta. Podemos variar no número de séries, variar no número de repetições, mas manter a estrutura base, os exercícios do treino. Se calhar fazer isso até a pessoa completar 2 semanas de treino e a partir daí variar um pouco, alterar um pouco os exercícios que estamos a fazer, porque não só o objetivo é estimular os músculos de formas diferentes, tem a ver com a monotonia de treino. E tenho aprendido muito recentemente, lido e aprendido por acaso também no mestrado sobre isso, é que a monotonia de treino também pode levar não só à desmotivação e que a pessoa acabe por desistir, mas pode levar até que a pessoa comece a regredir ou até que tenha uma lesão. Portanto, isto para dizer que é interessante poder estarmos sempre a pensar em formas novas, interessantes de fazer um exercício, e eu não estou a dizer, como há às vezes aqueles memes das pessoas a usarem não sei quantos elásticos em cima de um bozu com, sei lá, uma barra às costas e halteres na mão. Não estou a dizer isso, mas estou a dizer exercícios interessantes, diferentes, ousados, que sejam um pouco usados
que também estimula a pessoa a vir no outro dia e sabe que tem sempre uma coisa interessante para fazer. E há pessoas que até, nós notamos isso quando temos no PT, há aquelas pessoas que quase nos pedem isso, podem não pedir diretamente, mas que nós notamos que ela está muito mais motivada quando o treino tem pequenas variações do que quando é muito monótono. Eu, por exemplo, uma das coisas que também se pode fazer e altera o treino garantidamente é, por exemplo, eu chego num dia da semana, dos 2, 3 dias que a pessoa treina comigo, e naquele dia eu, na fase concêntrica, exerço um pouco mais de pressão, coloco um pouco mais de peso mesmo com o meu braço, e depois a fase excêntrica a pessoa faz com a sua força. E isto é logo um estímulo completamente diferente, é uma coisa logo as pessoas, quando se faz isso então a primeira vez ficam wow, e é uma coisa interessante, elas sentem que há ali uma dificuldade bastante acrescida de passar para aquela de mais peso para menos peso e é interessante também fazer esse tipo de trabalho. Até podemos dizer depois, por exemplo, isto é bastante daquilo que se diz que é o trabalho excêntrico, de ajudar a pessoa a fazer a fase concêntrica e ela ter que controlar a fase excêntrica também é uma coisa interessante que podes fazer. Bem, por hoje é tudo. Eu não sei se querem fazer algumas perguntas ou querem fazer algumas afirmações também. Obviamente que não pensamos todos igual, nem fazemos tudo igual. Por isso, se tiverem alguma coisa interessante que queiram acrescentar àquilo que eu já disse ou alguma pergunta que queiram fazer, vou dar aqui um minutinho para que possam fazer a pergunta. Espero que continuem a acompanhar aqui o projeto e que isto possa crescer ainda mais. Esta sessão teve, se calhar, 5, 7 pessoas, não sei quantas é que teve no máximo, mas se calhar daqui a uns tempos estamos em 10, 20 e que vá aumentando e que as visualizações no YouTube também acabem por aumentar. Isto possa tornar uma coisa interessante e que por acaso há pouco em Portugal, parecendo que não, há muitos poucos projetos deste tipo em Portugal na nossa área. Foram surgindo assim algumas coisas durante a pandemia, ou alguns projetos que calhar já existiam, mas que ganharam mais expressão durante aquela fase tivemos lá de março, abril, mas a verdade é que existem poucas coisas e acho que tem que haver mais. Bom, como ninguém fez assim nenhuma pergunta, agradeço a vossa presença e vou colocar aqui fim a esta sessão e até à próxima.